Será que relacionamentos duradouros, relacionamentos que você constrói no mundo dos negócios são extremamente importantes para construir uma empresa de sucesso? Fala galera, mais um podcast da nossa temporada de inverno aqui em Campos do Jordão, solzinho pegando, o friozinho gostoso, esse céu azulado, começando esse podcast animado para falar com esse cara, meu parceiro, meu amigo, sócio do Far Club, João Ricardo. Seja muito bem-vindo, meu irmão, uma salva de palmas! Obrigado, velho, valeu, obrigado pelo convite, obrigado a todo o pessoal do Serac, obrigado a todo o time Fire e, cara, hoje trocar um pouco de experiência, né? A gente veio aqui para trocar um pouco desse conhecimento todo, né? De todo desse pouco tempo que a gente tem de empresa, como a gente conversa muito dos nossos sócios, a gente tem muita experiência e uma nova empresa acontecendo, né? Porque a Quantix ela é uma nova empresa e hoje nós estamos num processo de aceleração e hoje a busca nossa aqui é vir aqui para esse podcast, tá com essas pessoas incríveis e trocando essa experiência com pessoas que, como a gente sempre conversa, a gente tem que buscar algo que está além de onde a gente está, né? Hoje a gente busca algo diferente do que a gente sempre fez para a gente poder conseguir conquistar coisas para nós, empresa, time, família, amigos, relacionamentos, pessoas incríveis que estão à nossa volta hoje. Cara, muito obrigado. Eu que vamos que agradeço. vamos. Vamos que vamos. Seguinte, olha a cabeça do João. O João é um empresário do mundo real, não do mundo ideal. Ou seja, ele tem experiência, ele tem resultados, ele sabe falar, ele sabe ensinar. E muitas vezes ele tá por trás dos bastidores, né? Por trás da coxia ali. E eu admiro muito o João, porque toda vez que ele se coloca à prova, né? De estar se dizendo desafiado na frente das câmeras, eu sei que ele não se sente tão confortável, mas a gente sabe que é assim, se sentindo desconfortável que a gente evolui. Então eu te admiro. E como ele falou, a gente tem que admirar mais as pessoas. Eu falo, quem admira, mira. Quem se compara, para. A gente não pode se comparar nem o nosso bastidor com o palco de ninguém. Também não pode se comparar a evolução. A gente tem que se comparar com a gente mesmo, todos os dias. E é isso que o João vai ensinar para vocês hoje, principalmente em relação a pessoas. Se você não entende negócios, se você quer entender de negócios, você precisa entender de pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, galera, para começar esse podcast, eu preciso da ajuda de vocês. O que vocês vão fazer? Tá vendo esse botão aí que tá inscrição, que é a inscrição no canal? Por isso que você clique, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa entregar para mais pessoas. Deixe seu comentário, deixe seu like se você gostar e compartilha para essa mensagem chegar para mais pessoas. João, seguinte, vamos já começar dando insight para a galera anotar e sair daqui com uma decisão. Em relação a relacionamento, o João trabalha na Quantix. A Quantix é uma empresa de soluções empresariais, de negócios, contabilidade, consultoria. Eles impactam muitas empresas. E o João é responsável hoje por relacionamento, principalmente relacionamento com o cliente. João, até que ponto é importante a gente saber se relacionar com o cliente? Tem um certo limite? Quais são as melhores estratégias ou o que você procura fazer quando você está ali na linha de frente para atender o cliente, para ajudar o cliente, para resolver os problemas, desafios e até oportunidades desse cliente? Cara, Johnny, basicamente que não é algo tão simples, né? A gente vai aprendendo isso com experiência de porrada que a gente leva o tempo todo e convivendo com as pessoas. Quando a gente fala de relacionamento, a gente, por exemplo, a gente está tratando com empresas. São os CNPJs que estão do lado de lá, mas por trás desse CNPJ são pessoas. Então a gente trata muito com emoção, cara. Qual que é a grande preocupação nossa? Que a gente busca passar isso para funcionário, a gente para o nosso time em si, é identificar o momento do cliente, é identificar o momento da pessoa que está do lado de lá, né? Como a gente procura passar para o nosso time como um todo, na verdade, por mais que eu tenha o relacionamento, essa parte do relacionamento com o cliente, ela é uma... eu não vou colocar uma responsabilidade minha, porque essa é uma responsabilidade que nós temos todos os sócios, né? Porque todos os sócios se relacionam com clientes, porque vem clientes indicados e clientes de relacionamento de todos os lados.
mas o que a gente busca passar é sempre entender o momento do cliente. Toda demanda não é só uma indicação de um cliente novo, mas a própria demanda do que está acontecendo no momento dentro do escritório, uma demanda, um problema que há com o cliente de algo que ocorreu dentro da empresa. Então o que a gente sempre se preocupa tanto que o nosso, que a gente frisa muito do relacionamento, é de estar próximo do cliente e entender o que está havendo, qual que é o problema. Qual que é o momento desse cara? Evita conversas, por exemplo, por mensagens. Vamos conversar, vamos ligar, vamos entender o tom de voz desse cara, qual que é a real procura, o que ele está precisando, né? Então, a nossa real questão é entender o momento desse cara, entender o que o cliente está precisando, entender o que a pessoa está precisando, qual que é a dor dela, e aí a gente tem que ser, vamos dizer, basicamente um psicólogo, para entender o momento dele, para poder fazer uma venda mais assertiva, para poder ofertar para o cliente realmente aquilo que ele está realmente precisando, ofertar para ele a solução real, né? E mostrar para ele com transparência quais são as fases do que tem que ser feito, como tem que ser feito, que aquilo é o melhor para ele. Então, como que a gente faz? Entendendo, escutando, cara. Basicamente é escutar. A gente tem que mais escutar do que ouvir. Para a gente resolver o problema de alguém, a gente tem que escutar. Como eu dei o exemplo de um psicólogo. Quando você vai num psicólogo, esse cara ele vai te ajudar. Como que ele te ajuda? Você senta e você fala. E aí você fala, e ele fica te ouvindo. E aí ele vai vir com uma solução assertiva. Com qual caminho vai te direcionar. E para isso ele tem que estar ouvidos. Então, a nossa parte, que a gente sempre frisa pro time e que eu busco fazer é me relacionar com o cliente, entender o momento do cliente, qual a dor que ele está sentindo, para a gente aí sim mapear o problema e chegar com ele com a melhor solução. Né? É isso, é o chamado entender para atender, né? Exato, é isso, pô. Muitas pessoas no mundo dos negócios se preocupam em como fazer algo, mas antes do como vem o quem. Quem você precisa ajudar, impactar, resolver problemas. Nós somos os verdadeiros solucionadores de problemas. Esse empreendedor bom tem que gostar de problema. E quando envolve pessoas, a gente tem que pensar que vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema. Relacionamento vai dar problema de algum jeito. E, cara, falando em problemas, quando você lida com pessoas, você lida com problemas. Lá na Quantix, quais estratégias que você utiliza para lidar da melhor forma dentro do seu negócio com esses problemas? Johnny, como você sabe, os problemas eles surgem do nada e de todos os lados. A gente tem problemas, assim como qualquer empresa, a gente tem problema interno de relacionamento, mas que para isso é a parte de gestão de pessoas, quem cuida é a nossa sócia, a Alê, né? Mas a parte dos problemas externos, a premissa que eu tenho é de entender o problema, de onde ele veio, como que ele foi causado, que forma que ele chegou para o cliente, o momento que o cliente está e como ele chega. Eu entendo que os clientes, quando eles chegam com o problema, eles nunca chegam com flores para nós, né? Os clientes, quando eles vêm com um problema, muitas vezes até, ele vem com pedras na mão, porque ele está desesperado, ele não sabe, ele não entende. Ele é o empreendedor, ele cuida do negócio dele e nós somos os médicos dele, o contador dele. Então, quando ele traz o problema, isso às vezes chega através até quarteirizado, né? O problema vem lá de fora, trazem para ele de uma forma, e aí ele fala, cara, ferrou, meu problema é esse, está acontecendo isso, pontua as situações. Qual que é a nossa grande habilidade, o que a gente precisa ter, é entender o momento desse cara, qual o problema que foi causado e mostrar para ele que ele está seguro. A gente tem que mostrar para o cliente que nós temos conhecimento, que nós sabemos como resolver o problema dele e que ele não precisa se preocupar, que nós estamos ali para ajudar ele. Fala, olha, se existe um problema? Existe, e a gente vai trazer soluções para resolver o problema dele. A estratégia é ser porque a gente não pode... Porque esse cara está com problema. Já aconteceu. É velocidade. Então a gente precisa ter... Então o que eu busco sempre é qual que é a velocidade para resolver o problema desse cara. Chegar e falar, ó, entendemos qual que é a estratégia que a gente vai utilizar e até a forma de levar isso ao cliente, né? Porque muitas vezes acontecem problemas e que ocorrem de ser problemas graves.
como que a gente vai levar isso para o cliente? Porque ele está trabalhando no dia a dia. Muitas vezes ele chega com uma situação para a gente que ele já fez, já aconteceu. Aí ele fala, tá, e agora? Já fiz, como que eu faço para resolver? Falou, cara, existe um problema? Existe, calma, vamos sentar, vamos resolver, vamos entender o problema e a gente buscar a melhor estratégia. E sempre muito rápido, cara. Porque o cara não pode ficar com essa dor por dias. Às vezes tira sono, né, cara? Em relação a problemas, eu acho que não importa o que acontece, o que importa é como a gente reage frente aos problemas, mas principalmente eu vejo que muitos empresários eles não crescem porque eles têm medo do problema. E eu não estou falando só em como identificar o problema ou uma oportunidade. A maioria dos empresários entendem isso. Eu vou identificar no meu mercado um problema e vou transformar numa oportunidade. Legal. Mas no crescimento não é se vai dar problema, é quando vai dar problema. Porque vai dar problema. E aí você precisa ter estômago suficiente, resiliência para resolver esse problema. Por exemplo, na contabilidade não é se vai dar problema, é quando vai dar problema e vai dar problema. Só que nós, pelo nosso cliente, quando a gente está próximo, a gente tem relacionamento, o que a gente faz? A gente consegue resolver da melhor forma possível o problema. Só que, se a gente não está próximo, vai ser mais difícil resolver. E outra coisa, se você fez o melhor pelo seu cliente, se você ofereceu uma solução para resolver isso, se você se responsabilizou e mesmo assim ele cancela com você, você fez o melhor por ele, deixa ir embora. Porque senão, não é você que escolhe o cliente, é o cliente que te escolhe. Deixa o cara ir embora. Próximo. Você precisa estar ali crescendo constantemente, entendendo o problema, tentando resolver. Não resolveu? Sabe por quê? Porque ele vai para um próximo prestador de serviço. E não é se vai dar problema, quando vai dar problema também. Então nós, como bons entendedores de relacionamento, de pessoas, de clientes, a gente precisa estar próximo do cliente para ser transparente, ser leal, ser confiável, se responsabilizar sim. Mas se o cara não entender, não sofra, porque o crescimento faz parte de você não ser apegado a isso. Ai meu Deus, vai dar problema, ai meu Deus, eu não consigo, ai não saiu do jeito que eu quero. Não vai sair do jeito que você quer, não vai. E aí você precisa entender de relacionamento, que é isso que o João, ele é um cara que está sempre buscando relacionar, principalmente com a carteira de clientes dele, que ele traz para próximo, ele tenta resolver o problema, tenta mostrar as oportunidades e vende. E, João, me conta um pouquinho. Cara, você caiu de paraquedas na contabilidade, você já queria fazer lá atrás, falou, poxa, vou ser contador. Como é que foi essa história? Porque até hoje a gente não vê muita gente querendo fazer contabilidade. Contabilidade é uma profissão pouco atrativa, mas eu queria saber, eu quero entender um pouquinho. O João Ricardo entrou na contabilidade como? Cara, meu pai é contador. Não é contador de escritório de contabilidade. Meu pai ele é contador de formação, trabalhou em empresas, meu pai trabalhou por muitos anos em grupos de concessionária de veículo, depois ele foi para a Fast Shop, desde o comecinho da Fast Shop, quando a Fast Shop era uma loja única, e aí ele foi até 2010 e foi quando ele parou de trabalhar. Mentira, olha eu errando, 2010 ele efetivamente parou de trabalhar. Ele se aposentou em 2001 na Fast Shop, mas ele era contador de empresas e ele tinha muito relacionamento, né? Eu era um cara que eu via o meu pai falando muito sobre contabilidade e dentro de casa. Mas eu trabalhava em banco quando eu decidi fazer contabilidade e sempre vendo meu pai trabalhando, falando de atendimento, de fiscalizações, de trabalhos dentro das empresas, né? E eu falava, pô, isso é legal, né? Não sei aonde que eu via, mas eu falava, isso é legal. E o que acontece? Eu comecei a fazer a faculdade de contabilidade, mas olhando o meu pai trabalhando. Mas nada a ver com o escritório. E aí dentro da faculdade, aí eu comecei a me relacionar com pessoas que tinham escritório de contabilidade, né? E aí, dali para diante, eu trabalhava no banco, saí do banco, abri um negócio com meu irmão, nós abrimos uma franquia de restaurante, e eu falei pro meu irmão, cara, eu vou sair eu vou manter o restaurante com você, vou continuar sócio, mas eu vou me formar e eu vou abrir o meu escritório. Aí ele falou, cara, você tem certeza? Vamos seguir no escritório, no restaurante, né? A gente abrir, de repente abrir outras lojas e tal. Falei, cara, legal, talvez eu até entre nesse projeto com você, a gente vai, mas a minha ideia é o escritório, eu quero ter um escritório. E aí em 2001 eu me formei, e aí, cara, foi cara e coragem. Foi cara e coragem, Johnny. Eu sentei com um amigo de faculdade,
nós começamos a trabalhar dentro da minha casa, num quartinho que tinha no fundo da casa da minha mãe. Nós colocamos lá um computador para cada um e começamos a trabalhar e fazer prospecção, né? Relacionamento próximo, pessoas próximas, e aí a gente começou a crescer. Saímos desse escritório e fomos para dentro de um escritório de um amigo nosso, que era um pouco maior, e que ele deu oportunidade para a gente e falou, cara, vocês podem vir aqui, utilizar do meu sistema para vocês reduzirem custo, então vocês utilizam do meu sistema, vamos trabalhar aqui e vamos embora. Eles estão até hoje lá em Guarulhos. Isso era 2002, 2003. E aí nós seguimos trabalhando juntos e tal. E aí, em 2004, efetivamente, eu saio desse escritório com eles e entro numa outra sociedade junto com meu pai. Aí meu pai entrou na sociedade, porque meu pai se aposentou da Fast Shop. E aí ele tinha um relacionamento muito bom com um amigo dele que tinha um escritório, que tinha saído de uma dissolução. E chamou meu pai para trabalhar com ele. Falou, Zé, o que você acha de vocês serem sócio do escritório, a gente alavancar e a gente começar a crescer o escritório? E aí meu pai, eu saio dessa sociedade com esse amigo e eu fui com o meu pai para esse escritório. Ficamos lá de 2004 até 2017. Fiquei lá com eles até 2017. Cara, mas foi... eu não posso dizer que eu caí de paraquedas na contabilidade. Eu tinha um exemplo dentro de casa que era o meu pai. Mas eu caí meio de paraquedas na questão escritório, né? Porque não tinha nada a ver o ramo do meu pai, que meu pai trabalhava no ramo de empresa, que é uma contabilidade completamente distinta, não tem nada a ver com o que a gente faz no varejo. E aí, conhecendo pessoas, me relacionando com esses amigos, aí eu caí de paraquedas dentro do escritório e falei, cara, é isso que eu quero. E aí, sempre, desde 2004, quando eu entrei nesse escritório que já tinha um volume maior, já tinha um tamanho maior, uma carteira de clientes maior, ali eu sentei e comecei a trabalhar esse lado de relacionar com o cliente. Que eu sempre gostei muito de pessoas... E aí você se apaixonou por essa área, por essa frente de negócios dentro do escritório? Pô, eu gostava de problema, cara. Eu gostava de problema, eu gostava de ver... Tipo assim, o cliente tinha um problema e tinha que ter alguém para entender esse problema, dar essa cara pro cliente, dar a cara pra tapa, falar assim, ó, alguém vai ter que ir lá e apanhar do cliente. Sim. Porque existe o problema. E não é todo mundo que tá preparado para chegar na frente de um cliente e absorver um problema. Eu já tive problemas absurdos dentro de perante a clientes, de situações, de chegar em casa e falar, cara... Você deve ter passado por isso inúmeras vezes, de você falar, às vezes dá vontade de desistir, porque o problema é tão grande, mas você fala, não posso, eu preciso resolver. Exato. Então a gente aprende a tomar esses tapas, né? E eu não vou falar que eu gostava, mas eu conseguia lidar muito bem com aquele tipo de situação. E isso fez com que eu ficasse muito focado nessa parte de relacionamento com o cliente. Entendeu? E vai nessa linha, você hoje tem um escritório de sucesso junto com o seu sócio, com o seu time. São 20 anos, parabéns pela história, porque ninguém constrói 20 anos do nada, nada acontece por acaso. Você sabe que eu falo que o campeão não se surpreende. Não, pô, quero tá com um escritório de 20 anos. Não é assim que acontece por acaso. As coisas acontecem com muito trabalho, muita persistência, muita estratégia. Para a pessoa que está começando e ela quer ter um escritório de 20 anos, o que você aconselha? Pela sua câmera, o que você aconselha? Fala para ela o que ela deve fazer para ter um escritório tão sustentável por tanto tempo assim? Cara, eu acho que ela tem que ser flexível com ela mesma. Eu acho que as pessoas, elas são muito duras com elas mesmas, a autocobrança, né? Você gerir uma empresa, você desenvolver uma empresa, você crescer uma empresa, não é um processo fácil, cara. Então, você vai depender de muita persistência, você vai ter que ter muita força de vontade, você vai ter que estudar, você vai ter que se relacionar muito bem com pessoas, porque a gente não constrói absolutamente nada nessa vida sozinho, cara. Absolutamente nada. Então, dentro da minha trajetória, desde o começo, como eu te falei, que foi na casa da minha mãe, no fundo da casa da minha mãe, tudo sempre foi muito difícil, porque é a primeira conversa, o primeiro cliente, você tem que conquistar a confiança desse cara. Então, primeira coisa, você tem que ser capaz de confiar em você mesmo, você tem que acreditar que você é capaz, você tem que acreditar que aquilo que você está fazendo é o melhor pelas pessoas, que você está vendendo algo que é realmente verdadeiro, transparente para a pessoa, e aí você agarra essa vontade, e agarra esse pensamento e, cara, e caminhar sempre em direção ao correto. Você vai ser transparente com o cliente, você vai ser correto com esse cara,
correto com as pessoas que estão trabalhando com você à sua volta. E eu, João, não sou um cara que eu consigo, por exemplo, trabalhar sozinho. Tá? Eu sou uma pessoa que, desde o início, eu vejo muitas pessoas falando sobre sociedade, eu vejo vocês conversando no próprio Serac, a gente dentro do escritório, que nós temos sócios. Cara, eu tenho amigos que trabalham, que têm escritórios que são sozinhos, e aí eu vejo que isso para mim não faz sentido, porque eu preciso de pessoas para eu conseguir alavancar o meu negócio, para eu conseguir ter a liberdade de delegar algumas situações, de dividir algumas situações, tanto com colaboradores quanto com sócios, para eu ter liberdade de poder seguir naquele meu projeto, seguir com aquilo que eu tenho em mente, com aquilo que eu estou estudando e trabalhando para desenvolver. Então eu preciso de pessoas. Então o que eu falo para as pessoas é: primeiro, se você começar sozinho, cara, muito legal. Você vai iniciar, você vai prosperar até um determinado limite e depois você vai precisar de pessoas. Você vai precisar de pessoas, sejam com excelentes colaboradores ou sejam com sócios, para que você alcance níveis, talvez eu posso colocar hoje, analisando algumas situações do que a gente vive hoje, com níveis inimagináveis. Lugares que eu imaginava que eu jamais chegaria e hoje eu estou pisando em terrenos que eu jamais imaginei que eu pisaria. Então, talvez até esse podcast, né? Talvez eu não vou te colocar como talvez, eu vou te colocar como certeza esse podcast. Cara, porque assim, muito do ambiente que a gente vive é o que vai fazer a gente dar o próximo passo, cara. Exato. Eu estava conversando com você antes da gente iniciar esse podcast, que o ambiente que a gente vive, ele diz muito do que a gente é e de onde a gente quer chegar. Exato. Né? Então, hoje eu percebo que existem muitas crenças dentro da nossa família, pô, sabe? Meu pai não foi criado da forma que eu fui e não teve os relacionamentos que eu tive. Minha mãe não foi criada da mesma forma e não teve os relacionamentos. Então, talvez eles não tiveram a possibilidade de ofertar para mim coisas que, por exemplo, que hoje eu estou construindo. E não é culpa deles. Você está vivendo, né? Que eu estou vivendo, porque era outra frequência, era outro ambiente, era outra vida. Então hoje a gente entende que o ambiente que a gente vive, as pessoas que a gente se relaciona, ela vai ditar muito do nosso ritmo, onde a gente quer chegar e como a gente quer chegar. Pode ser que eu chegue num determinado ponto com 70 anos de idade, e dependendo da forma que a gente estiver se relacionando e com quem que a gente está se relacionando, eu chego nesse mesmo ponto com 48. E eu estou te falando que eu estou com 46. Vai chegar antes. Você está entendendo? Olha que legal esse insight. Uma salva de palmas para esse insight, por favor. Pessoas precisam de pessoas e muitas vezes, se você quer iniciar um negócio, vai iniciar sozinho. Eu vejo muito empresário que ele inicia um negócio, aí ele não quer contratar porque ele tem medo de colocar mais pessoas para trabalhar para ele, tem medo que as pessoas não façam igual ele vai fazer, tem medo de investir nas pessoas para poder crescer. Às vezes 3, 4 passos para trás para dar 5, 10 para frente. A gente precisa de pessoas para crescer. Eu ouço muita gente falando assim: Johnny, não, mas eu sou muito bom nisso. Uma pessoa não vai fazer o que eu faço. Tá bom, e 2? Não vai fazer. E 3? Não vai fazer. 5? Será que 5 não faz? Será que 10 não faz? Mas faz. E às vezes faz muito melhor do que você imagina, do que você acredita. Galera, você entendeu o poder das pessoas do relacionamento nesse podcast. Então não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, comentar, deixar o seu like. É muito importante pra gente que você entenda mais sobre essa história de sucesso do João Ricardo. João, qual que é a sua rede social? Fala pra sua câmera, @JoãoSantos.jrs. JoãoSantos.jrs. Sigam o cara, que ele é sensacional. E João, você falou de pessoas, você falou de ambiente. Quais ambientes hoje você vive? Porque hoje você é sócio, nosso sócio do Fire Club que é um clube exclusivo de negócios, de networking, de frequência elevada, treina todo mundo, é divertido. Você tá ao lado do Johnny, da Carla, do Flávio Augusto, Joel J, do Caio Carneiro, diversos sócios qualificados. O que mudou na sua trajetória? Porque o João é um cara que na hora que ele foi entrar, ele pensou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Será que é pra mim? Será que não é pra mim? Conta um pouquinho dessa sua percepção e o que mudou depois que você entrou no Fire Club. Cara,
que eu falei para você agora há pouco de crenças, né? Quando você... Eu lembro claramente quando você chamou eu, Ale e o Marcelo para uma conferenciazinha, e aí você falou do Fire. Num primeiro momento, qual que é o sentimento que eu tenho? Não tenho condição. É medo, cara. Medo. A verdade é medo. Porque foi muita... Assim, a gente passou por uma série de situações e aí, de repente, a gente... não de repente, mas a gente se torna Quantix e a gente vem num desenvolvimento, vem numa série de mudanças internas do escritório, internas nossas. Porque quando a gente tomou a decisão de mudar, já dói, né? A decisão da mudança já dói, já vem uma preocupação. Quando a gente começa com a questão Quantix, aí a gente começou a trabalhar com vocês num primeiro programa que a gente fez com vocês, que era o PAGC. Começamos no PAGC, já começa outras mudanças. Cara, quando veio a história do Fire, eu falei assim, cara, é muita coisa. É muita coisa. E não era só a questão do financeiro, era a questão do muita coisa pra cabeça mesmo, né? Sim. De mentalidade, vamos dizer assim, mentalidade travada. E nós estamos falando de coisa de 5 meses atrás, cara. Aí a gente desligou a câmera, conversamos os 3, minutos depois, a gente entrou em contato contigo e falou, Johnny, estamos dentro. Ali começa uma briga interna, aí é comigo. Acho que eu nunca conversei isso nem com meus sócios. Aí Olá. começa uma briga Já filma. É. A Ale e o Marcelo estão por aqui. Vão gerar vários cortes disso e depois você sabe que vai passar lá no escritório, né? Porque assim, cara, eu passei por alguns momentos antes de eu virar sócio do Marcelo. Eu não vou contar a parte triste, porque aí não seria um podcast, seriam 2 e eu não tenho mais esse interesse. Eu só tenho interesse em falar assim, que eu sou muito grato a tudo que aconteceu. E de lá pra cá, de 2018 pra cá, foram muitas mudanças. Na verdade, foi de meados de 17 pra cá, foram muitas mudanças. E quando a gente aceitou o Fire, pra eles estavam naquela baita empolgação, né, meu? Puta, tamo dentro dos caras, tamo lá dentro, porra. Só que pra mim, cara, o Marcelo e o Alexandre, eles sabem o quanto eu tenho resistência pra algumas coisas. Eu penso demais, cara. Eu penso demais. E ali eu tive que parar sozinho, não importa onde eu estava, mas eu tive que parar sozinho e falar, João, você precisa mudar, velho. Você precisa parar com esse negócio. Porque você tá com 2 pessoas que estão de verdade correndo, e ou você corre, eles não vão te abandonar, mas eu vou sofrer com isso, velho. Porque eu vou estar vendo pessoas ali, correndo, fazendo, e eu com medo. Eu falo, eu não posso ter medo. Eu não posso ter medo. Eu preciso encarar isso. Eu ainda tenho uma série de situações que eu preciso mudar. Mas hoje, Johnny, eu posso te dizer que é o seguinte. O ambiente que eu vivo do Fire hoje é um ambiente de possibilidades, velho. Que te faz acreditar? Porra, eu olho pro lado e eu falo assim, isso é louco. Tá todo mundo chegando. Então eu vou chegar. Não é que eu posso chegar. Eu vou chegar. Vai. Você entendeu? Então, pra mim, o que mudou foi a minha questão de... Pra mim, o fundamental foi mentalidade, cara. Te deu uma nova visão? Porra, total, cara. De futuro? Muita. E fala um pouco disso. Eu quero que você fale um pouco... o João, daqui 10 anos... Você falou que você tá com quantos anos? Sério? Não, sério, manda aí, pô. 46. 46. João com 56 anos, na Quantix. Onde a Quantix vai chegar? Onde o João quer chegar? Eu quero uma visão bem clara e corajosa do João. Cara, eu quero ter um escritório gigante. O que é gigante? Gigante pra mim é de reconhecimento, cara. Um escritório tá muito subjetivo. de reconhecimento, de ser uma empresa que tenha uma marca forte, uma marca confiável, uma marca que as pessoas olhem pra gente e falam, a Quantix é uma puta empresa. Onde? Os caras resolvem... Em qual território? Nacional. Talvez... Tem segmento? A gente não tem nicho. A gente não trabalha nichado. Hoje a gente não trabalha nichado. A gente tem algumas ideias dentro do escritório, alguns projetos que a gente tem de repente nichar, mas ter células dentro do escritório. Legal. Nicho por células, né? Pessoas especialistas, mais células. Mas a gente chega a conversar em possibilidade de falar, cara, a gente tá falando de Brasil, mas a gente pode falar de fora daqui também. Exato. Porque a gente vê muitas situações de pessoas que a gente conhece, que vivem fora, então você fala, por que não fora? Você entendeu? Eu quero mais claro, quantos clientes mínimo? Ah, cara, mínimo quantos clientes? A gente não pensa em menos de 1.500, 2.000 clientes.
Você entendeu? Não pense em menos do que isso. E qual é, na sua visão lá no futuro, tendo 1.500 clientes, qual a experiência extraordinária de sonho que você quer conquistar? Pode ser um sonho material que você ainda não conquistou, que esse lugar que você ainda não conheceu. E, produção, me arruma uma bola, por favor. Ih, mano, vai. Qual é o lugar que você conquistou, que você... Cara, eu tenho vontade de rodar o mundo, velho. Rodar o mundo. Eu tenho vontade de rodar o mundo. Gostaria? Eu tenho vontade de conhecer... Cara, eu tenho muita vontade de conhecer o Havaí. O Havaí é um lugar que eu tenho uma... Você é surfista? Já peguei onda. Olha aí, Léo. Já Cadê peguei onda. Faz tempo. Léo, não começa a querer fazer convite que eu não vou aceitar. Não vou aceitar. Já tenho pessoas demais querendo me convencer a voltar e eu não tive coragem ainda. Mas assim, eu tenho vontade de conhecer o Havaí porque, cara, eu acho um lugar lindo, fantástico. Polinésia Francesa eu acho um lugar lindo, fantástico. E, cara, tenho vontade de dar rolê pelo mundo, cara. Explorar de conhecer, o mundo. Explorar. Liberdade geográfica. E assim, pensa que se eu tiver um escritório, eu vou ter um escritório gigante. Cara, a gente vai ter um escritório gigante com processos muito bem desenhados e que eu possa trabalhar de qualquer lugar que eu esteja. Exatamente. Você entendeu? Se eu tiver... Eu não preciso estar de férias no Havaí. Eu preciso ter uma internet no Havaí. Então, se o meu escritório estiver rodando, eu trabalho de qualquer lugar. Hoje a gente tem mobilidade, a gente consegue fazer... Você vai fazer um close de um cliente, você vai fazer... Eu vou fechar um cliente agora. Eu preciso estar onde? Eu preciso estar sentado na frente de um computador, conversando com ele. Eu preciso de internet. Você entendeu? É só isso. Então é isso, é prosperidade. Dificilmente a gente se desconecta, né? Porque essa é a vida que a gente escolhe. É isso. O empresário é a vida que ele escolhe. Você não tira férias, você viaja. Tira férias, você viaja. Você viaja, você não tira férias, né? E até na reta final desse nosso podcast, antes da gente caminhar aí para você deixar uma mensagem final para as pessoas, eu quero que você me conte um pouquinho o que te motiva hoje. Qual é a sua maior motivação hoje? Por quem você trabalha ou por qual objetivo que você trabalha? Meu filho, né, velho? Seu filho? Puta, meu filho. Meu filho virou minha vida, né, cara? Eu não tinha pretensão de ter filho. Não que eu não pretendia, deixar assim, explicar melhor. A gente já imaginava que não íamos ter filho. Foram 18 anos de relacionamento sem nenhum tipo de cuidado. E aí... Não vai acontecer, não é pra acontecer e tá tudo bem, segue a vida, vamos embora. E aí de repente nasce em 2018, 2019 a gente recebe a notícia e a gente pergunta como assim, né? Uhum. Mas beleza, no primeiro momento assusta e aí depois a mãe já é mãe desde que ela começa a gerar o filho e aí o momento do nascimento é onde muda a sua vida, né, cara? Sim. Pra quem é pai sabe do que eu tô falando, que a hora que você pega seu filho no colo ali, velho, aquele é o momento de virada de chave. Que é a hora que chora ali, que você olha, você fala, porra. E aí primeiro lugar, não é pelo meu filho. Em primeiro lugar é por mim. A minha mudança ela é por mim. Por que eu preciso melhorar, Johnny? Porque se eu quiser viajar o mundo, eu não falei pra você que meu sonho é viajar o mundo e ter liberdade para poder viajar o mundo. Meu filho vai estar comigo, ele vai desfrutar disso. Se eu comprar o carro fera, meu filho vai usar disso. Se eu estiver morando num lugar foda, meu filho vai desfrutar disso. Então, em primeiro lugar, é pra mim. É isso. Em primeiro lugar, é pra mim. Consequentemente, pra quem tá do meu lado. E aí, eu vi vocês conversando, eu vejo vocês conversando, e as pessoas, e aí isso reflete em mim. Se eu tiver nesse nível, meus sócios vão estar nesse nível. Meus colaboradores vão estar muito bem. Então, cara, é um ciclo, né? Quando você alcança algo que você tá muito bem, tudo que tá à sua volta tá muito bem. Então, assim, em primeiro lugar é por mim. Segundo, óbvio, como eu falei, é pelo meu filho, porque, cara, meu filho o que eu mais amo na minha vida é meu filho hoje, cara. Porque perdi minha mãe, que era meu porto seguro, e aí meu filho é tudo, né? Mas em primeiro lugar sou eu. Uma salva de palmas, uma salva de palmas. Na reta final desse podcast, a gente vai fazer um bate-bola. Normalmente eu faço bate-bola pra testar as pessoas que mais estão desconfortáveis, entendeu? Eu vi uma situação esses dias aí que teve um cara aí que quase derrubou tudo aqui, hein? Não, sério.
Isso porque disseram que ele joga a bola. Manda uma bola. Aí eu pedi, Léo, manda uma bola. O Léo mandou, pegou no todo, caiu, quase bateu na câmera. Sério, não deixem mais o Léo arremessar essa bola, pelo amor de Deus. Vamos lá, ó, seguinte. Você vai colocar uma mão só nessa bola. E aí eu vou falar uma palavra. E eu vi, você ouviu e eu vi. E aí eu vou falar uma palavra, você vai, com essa palavra, você vai dizer em apenas uma palavra ou em alguma frase curta, tem que ser curta, o que significa pra você. Então tem que ser assim o jogo rápido. Eu falei, você falou. Eu falei, você falou. Eu falei, você falou. Eu sou muito bom pra problema, como eu te falei. Então, se então não for lá. problema, lascou. Isso aqui é um problema pra você. Então vamos lá. Talvez seja. Então vamos lá. Ó, então eu vou começar. Tá preparado? Não. Não, tem que estar preparado, tem que estar animado, tem que estar animado. Vambora, não tá preparado, mas vambora, Então, pô, vambora. vamos lá, aí você responde com uma palavra ou com uma frase curta, tá bom? Tá bom. Ó, o Léo tá vendo ali pra ver se a gente não fala mal dele da bola. Vamos lá. João Ricardo, o que significa pra você as seguintes palavras? Família. Tudo. Deus. Mais que tudo. Saúde. Primordial. Trabalho. Minha vida. Vendas. Maravilhoso. Relacionamento. Sensacional. Sem pessoas não se vive. Quantics. Cara, meu atual sonho e minha maior busca agora é a Quantics. Marcelo Orsolon. Meu sócio foda. Alexandra. A sócia foda. Fire Club. Puta que pariu. Desculpa o palavrão, velho. Podia falar palavrão? Podia. Puta que pariu, velho. E chama. Chama! Chama! Ô, só de palmas, pessoal! Valeu, irmão. E com esse podcast finalizamos nossa temporada aqui. Mais um podcast, temporada de Campos do Jordão, de inverno. Mais episódios estão por vir. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, comentar, deixar o like, o shake aqui por aqui também. Sigam o João, JoãoSantos.jrs. .jrs. Isso. JoãoSantos.jrs. Esse cara é empresário da vida real. E te vejo no próximo episódio. Tamo junto e ó... Chama! Valeu, valeu, galera! Valeu, valeu. Salve de palmas!